Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho, sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro A Mística Cidade de Deus, de Maria de Ágreda, capítulo 5. Inteligências que me deu o Altíssimo sobre a Sagrada Escritura em confirmação do capítulo precedente. Capítulo 8 dos Provérbios, número 52. Ainda que seja pó e cinza, falarei, Senhor, a tua grande majestade, pois és o Deus das misericórdias. Suplicarei a tua incompreensível grandeza, que olhes de teu altíssimo trono, e esta vilíssima e inútil criatura, e me sejas propício, continuando com a tua luz, a iluminar meu entendimento. Fala, Senhor, que tua serva ouve. Falou então o Altíssimo, emendador dos sábios, e remeteu-me ao capítulo 8 dos Provérbios, dando-me inteligência do mistério nele contido. Primeiro foi-me declarada a letra simplesmente como segue: O Senhor me possui no princípio de seus caminhos. Desde o princípio, antes que criasse alguma coisa, desde a eternidade fui constituída, e desde o princípio, antes que a terra fosse criada, ainda não havia os abismos, e eu já estava concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado, ainda não se tinham assentado os montes sobre a pesada massa. Antes de haver outeiros, eu tinha já nascido. Ele não tinha criado a terra, nem os rios, nem os eixos do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Quando, por uma lei inviolável, encerrava os abismos dentro dos seus limites, quando firmava lá no alto a região, a terra, e quando equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar, ao seu terno, e punha leis às águas para que não passassem seus limites. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele, regulando todas as coisas, e cada dia me deleitava, brincando sobre o globo da terra e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Cristo e Maria pertencem só a Deus. Número 54. Até aqui é o trecho dos Provérbios, cuja inteligência recebi do Altíssimo. Primeiro entendi que trata das ideias ou decretos que Deus formou em sua mente divina antes de criar o mundo. Em sentido literal, fala a pessoa do Verbo humanado e de sua Mãe Santíssima. O místico refere-se aos santos anjos e profetas, porque antes de fazer decreto e formar ideias para criar o resto das criaturas materiais, teve-as para decretar a humanidade santíssima de Cristo e de sua Mãe Puríssima. Isso significam as primeiras palavras que seguem. Número 55. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Em Deus não houve caminhos, nem deles necessitava a divindade.
Abriu-os para nós, criaturas capazes de seu conhecimento, a fim de irmos a ele para o conhecer e possuir. Desde o princípio, antes de idear qualquer outra coisa, e quando queria fazer sendas e abrir caminhos em sua mente divina para comunicar sua divindade, decretou criar primeiro a humanidade do Verbo, que seria o caminho por onde os demais iriam ao Pai. Junto a esse decreto esteve o da criação de sua Mãe Santíssima. Por ela, por sua divindade, viria ao mundo e dela nasceria Deus e homem. Por isso diz, Deus me possuiu, por isso diz, Deus me possuiu. Possuiu a ambos, ao Filho, quanto à divindade, porque era possessão e tesouro do Pai, se pode separar, sem dele, se pode separar, visto serem com o Espírito Santo uma única substância e divindade. Possuía-o também, quanto à humanidade, pela plenitude da graça e glória que lhe daria desde a criação e união hipostática. Este decreto e possessão seria executado por meio da mãe, que conceberia e daria luz ao Verbo feito homem, pois não determinou criá-lo do nada, nem de outra matéria seu corpo e alma. Em consequência, seria possuidor daquela que lhe daria forma humana. Assim possuiu-a e adjudicou-a para si naquele mesmo instante, querendo eficazmente que, quando a graça em nenhum tempo nem momento tivesse direito e parte nela, e nem a linguagem humana nem qualquer outra, reservou esta propriedade somente para si. Foi tão unicamente sua como devia sê-lo para lhe dar forma humana de sua própria substância. Somente ela chamá-lo-ia filho, somente ele chamá-la-ia mãe, e mãe digna de ter a Deus por filho, quando ele se fizesse homem. Como em dignidade isso precedia a toda a criação, assim também precedeu na vontade e mente do Supremo Criador. Por isso diz: Cristo e Maria precederam toda a criação. Número 56. Desde a eternidade foi constituída, e das coisas antigas, etc. Nessa eternidade de Deus, que nós agora concebemos imaginando o tempo interminável, quais eram as coisas antigas, se nada havia sido criado? Claro, está aqui, claro, esta que está a Escritura se refere a três pessoas divinas, únicas coisas antigas, pois tudo o que mais tem princípio é novo. Desde a divindade sem princípio, a indivíduo a trindade. Houve aquela ordenação, precedida apenas do antigo incriado, antes de ser imaginado a futura criação. Entre estes dois extremos, houve o meio da união hipostática que se realizaria através da Virgem Santíssima. Encarnação e Maria foram ordenadas, de Maria Santíssima, perdão. Encarnação e Maria foram ordenadas imediatamente depois de Deus. Antes de qualquer outra criatura. Foi esta a mais estupenda ordenação que jamais se fez ou se fará. A primeira e mais admirável imagem da mente divina, depois da geração eterna. Foi a de Cristo e logo em seguida a de sua mãe. Cristo e Maria, princípio das obras de Deus. Número 57. Que ordem em Deus pode ser esta, se nele a ordem é estar tudo junto, sem ser necessário que as coisas se sucedam entre si, nem para uma se aperfeiçoar, aguardar a perfeição da outra? Tudo estava e está e estará sempre ordenadíssimo em sua eterna natureza. O que ordenou foi que a pessoa do Filho se humanasse e desta humanidade deificada começasse a ordem da vontade divina na execução de seus projetos.
de seus decretos. O Filho de Deus seria cabeça e protótipo de todos os demais homens e criaturas, a quem todos se referissem e subordinassem. Esta era a melhor ordem e disposição da harmonia das criaturas. Haver um ser que fosse primeiro e superior, e a partir dele se ordenasse toda a natureza, em particular a dos homens. Entre estes, a primeira era a mãe do homem, Deus, a mãe do homem Deus, suprema pura criatura, a mais próxima de Cristo e por ele da divindade. Por esta ordem foram orientados os canais da fonte cristalina. Do modo da divina natureza correm primeiro para a humanidade do Verbo, e em seguida para sua Mãe Santíssima, no grau e modo possível, a pura criatura e conveniente a criatura mãe do Criador. O conveniente era que nela se estreassem todos os divinos atributos, sem lhe ser negado nenhum, e na medida de sua capacidade seria inferior somente a Cristo, e superior em incomparáveis graus de graça a todo o resto das criaturas. Esta foi a ordem tão bem disposta pela sabedoria. Tudo começar por Cristo e sua mãe. Acrescenta o texto: Maria na mente divina, número 58. Antes que a terra fosse criada e que existissem os abismos, e já estava concebida. Eu já estava concebida. Esta terra foi do primeiro Adão, antes que a sua formação fosse decretada na mente divina, e que existisse em abismo da ideia adiestra. Já estavam Cristo e sua mãe ideados e formados. Chamam-se abismos porque entre ser Deus incriado e das criaturas criadas, a distância é infinita. Essa distância, a nosso modo de entender, surgiu quando as criaturas foram ideadas e formadas. E então apareceram também aqueles abismos de distância imensa. Antes de tudo isso, já estava concebido o Verbo, não somente pela eterna geração do Pai, como também por estar decretada e concebida na mente divina, a sua geração temporal de mãe virgem e cheia de graça. Sem mãe e tal mãe, esta geração temporal não poderia ser determinada com eficaz decreto. Ali, portanto, naquela imensidade beatífica, foi concebida Maria Santíssima. Sua memória eterna foi gravada no peito divino para jamais se apagar por todos os séculos e eternidades. O Supremo Artífice imprimiu-a em sua própria mente, e seu amor dela tomou posse num incomparável amplexo. Deus, antes de se comunicar, número 59. Ainda não haviam brotado as fontes das águas, ainda não haviam saído de sua origem e princípio as imagens ou ideias das criaturas, ainda não começara a jorrar pelos canais de bondade e misericórdia as fontes da divindade, para a vontade divina operar a criação universal e comunicar seus atributos e perfeições. Em relação ao restante do universo, ainda estavam as águas e mananciais represados e detidos no imenso pélago da divindade. Em seu ser ainda não havia fontes nem correntes para se comunicar. E antes de serem dirigidas aos homens, já estavam orientadas para a humanidade santíssima de Cristo e sua Virgem Mãe. E assim acrescenta: Cristo e Maria antes de todos os anjos e santos. Número 60. Nem os montes se tinham assentado sobre a sua pesada massa. Deus não havia ainda decretado a criação dos altos montes, dos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e demais santos de maior perfeição. O decreto de tão grande resolução não se havia assentado, com seu grave peso e acuidade, no forte e suave modo de Deus que Deus emprega para realizar seus desígnios e grandes obras. Não somente era nascida antes dos montes, os quais santos, mas também antes dos outeiros, as ordens dos santos anjos.
Precedia-os na mente divina a humanidade santíssima, unida hipostaticamente ao Verbo divino, e a mãe, que engendrou filho e mãe, existiram antes do que todas as hierarquias angélicas. Se Davi disse no Salmo 8, Senhor, quem é o homem, ou o filho do homem, para dele te lembrares e o visitares? Fizeste-o pouco menor que os anjos. Deve-se entender que existe um homem que é Deus também, acima de todos os homens e anjos que lhe são inferiores e servos. Para ser Deus, é um homem superno, e como tal existiu primeiro que todos na mente e vontade divina, inseparavelmente unida a ele. Existiu também naquele mesmo princípio uma mulher virgem, puríssima, sua mãe, superior a todas as criaturas e delas rainha. Número 61. Se o homem, continha o mesmo salmo, foi coroado de honra e glória e constituído sobre todas as obras da mão do Senhor, deveu ao homem Deus sua cabeça, que mereceu esta coroa, tanto para eles como para os anjos. Se o salmo coloca o homem abaixo dos anjos, também acrescenta que ele foi posto acima de todas as obras de Deus. Assim, Davi tudo incluiu no dizer que os homens foram feitos pouco menores que os anjos, ainda que inferiores pela natureza, um dentre eles, Cristo, é homem superior e constituído sobre os mesmos anjos. Essa superioridade provinha de ser da graça não apenas de sua divindade, mas também de sua humanidade, por causa da graça que não que a união hipostática nela derramou e que em seguida redundou em sua Mãe Santíssima. Além de tudo isto, também alguns santos da natureza humana, por graça do mesmo Senhor humanado, podem alcançar grau e posição superior aos dos anjos. Cristo e Maria idealizados por Deus. Número 62. Fui engendrada ou nascida, o que significa mais que concebida. Ser concebida refere-se ao divino entendimento da Beatíssima Trindade ao idear e como que refletir sobre as conveniências da encarnação. Se nascida refere-se à sua vontade, que determinou no divino consistório a realização desta obra, executando, por assim dizer, em si mesma. Esta maravilha da união hipostática e da pessoa de Maria Santíssima. Por isso, neste capítulo, diz primeiro que foi concebida e depois engendrada e nascida, porque antes foi ideada e em seguida decretada. Cristo e Maria precedem qualquer previsão do pecado. Número 63. Antes que a terra fosse criada, os rios e os eixos do mundo, neste trecho fala-se sobre duas terras. A primeira terra era do campo Damasceno, onde o homem foi criado. A segunda terra era o paraíso terreal, onde logo depois foi colocado. Antes de formar esta segunda terra, onde o homem pecou, foi determinada a criação da humanidade do Verbo e a matéria da qual se formaria a Virgem. Deus queria preservá-la antecipadamente para não ter parte no pecado, nem a ele ficar sujeita. Os rios e os eixos do orbe são a igreja militante e os tesouros das graças e dons que impetuosamente diminariam do manancial da divindade. Seriam para todos em geral e mais eficazes para os santos e escolhidos, que semelhantes a eixos movem-se em Deus, presos ao seu querer pelas virtudes da fé, esperança e caridade, vivendo entre os homens, sem se afastar dos eixos que se apoiam, se sustentam e se governam, caminhando para o sumo bem e o último fim. São também significados aqui os sacramentos e a estrutura da igreja, sua proteção, firmeza invencível, formosura e santidade sem mancha nem ruga.
Tudo isso está figurado naquele orbe e correntes de graças. Antes que o Altíssimo reparasse e ordenasse esse orbe, e corpo místico de quem Cristo, nosso bem, seria a cabeça. Decretou a união do Verbo à natureza humana e a criação de sua mãe, por cujo meio e cooperação realizaria estas maravilhas no mundo. Cristo e Maria, causas da glória. Número 64. Quando preparava os céus, eu estava presente. Quando preparava o céu, a recompensa que os justos filhos dessa igreja daria depois de seu desterro, ali estava a humanidade unida ao Verbo, merecendo-lhes a graça como cabeça e com ele sua Mãe Santíssima, porque para eles fora preparada a glória dela receberiam a principal medida e em seguida seria para os demais santos. Encarnação e Eucaristia. Número 65. Quando com lei inviolável cercava os abismos dentro de seus limites, determinava a cercar os abismos de sua divindade na pessoa do Filho, com lei certa e limites, de modo que nenhum vivente pudesse vê-lo nem contê-lo. Traçava o círculo e circunferência, onde ninguém pôde nem pode entrar, senão o Verbo, que assim unicamente pode compreender para abnegar-se, encerrando a divindade na humanidade, depois enclausurando a divindade e a humanidade no seio de Maria Santíssima e no peito mesquinho do homem pecador e mortal, pela minúscula porção das espécies eucarísticas de pão e vinho. Tudo isso significa aqueles abismos, circunferências, limite e lei que chama certa, pelo muito que significam e pela certeza de que parecia impossível que a divindade se sujeitasse às leis e se encerrasse em determinados limites. Tornou-o possível a sabedoria e poder do Senhor, escondendo-se em coisa finita. Cristo e Maria, fontes da graça. Número 66. Quando firmava os pés no alto e equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar o seu terno e punha lei às águas para que não passassem os seus limites. Aos justos chama céus, pela habitação que Deus neles estabelece, mediante a graça. Por ela dá-lhes estabilidade e firmeza, eleva-os espiritualmente acima da terra, ainda enquanto são viadores, conforme a capacidade de cada um. Depois, na Jerusalém celestial, lhes dará lugar a recompensa segundo seus merecimentos. Para eles, pesa e divide as fontes das águas, distribuindo a cada qual a justiça e medida, os dons da graça e da glória, as virtudes, auxílios e perfeições, de acordo com os desígnios de sua divina sabedoria. Ao ser determinada esta divisão de águas, decretou-se dar à humanidade unida ao Verbo todo o mar de dons e graças que da divindade lhe redundava, como unigênito do Pai, ainda que tudo aí era infinito, pois a este mar o termo de sua humanidade, onde habita a plenitude da divindade. Por aquele termo esteve ela encoberta há 33 anos, a fim de poder habitar com os homens, e não suceder a todos o mesmo que aconteceu aos 3 apóstolos no Tabor. No mesmo instante em que todo esse mar e fontes de graças tocaram em Cristo Senhor nosso, como imediato a divindade transbordaram em sua Mãe Santíssima, como imediata ao seu Filho unigênito, sem mãe e tal mãe, como não se disporiam com ordem e suma perfeição os dons de seu filho. Faltaria este fundamento para a admirável harmonia da estrutura celestial e espiritual, e a distribuição das graças à igreja militante e triunfante. Tudo foi feito para o Verbo e sua mãe. Número 67. Quando assentava os fundamentos da terra,
Eu estava com ele, regulando todas as coisas. As obras adestras são comuns às três divinas pessoas, que são um só Deus, uma só sabedoria e poder. Era, pois, necessário e inexcusável que o Verbo pelo qual, segundo a divindade, foram feitas todas as coisas, estivesse com o Pai para fazê-las. Entretanto, aqui diz mais, porque também o Verbo manado e sua Mãe Santíssima estavam já presentes na divina vontade. Assim como pelo Verbo, enquanto Deus, foram feitas todas as coisas, assim também para ele, em primeiro lugar, como para o mais nobre e digníssimo fim, foram criados os fundamentos da terra e tudo quanto nela se contém, e por isso diz as alegrias do Verbo. Número 68. E cada dia me deleitava, brincando em sua presença em todo o tempo, brincando sobre o globo da terra. Alegrava-se o Verbo manado todos os dias, porque conheceu todos os séculos da existência dos mortais, que comparados à eternidade não são mais que um breve dia. Alegrava-se porque a sequência da criação teria fim, e terminado o último dia, os homens gozariam com toda a perfeição da graça e coroa da glória. Deleitava-se com o contar os dias até aquele em que desceria à terra e vestiria a carne humana. Conhecia que os pensamentos e obras dos homens terrenos são como brinquedo, engano e ilusão. Via os justos que, apesar de fracos e limitados, eram aptos para que a eles fossem comunicadas e manifestada sua glória e perfeição. Via seu ser imutável e a pequenez dos homens, e como havia de se tornar semelhante a eles. Deleitava-se em suas próprias obras, particularmente nas que dispunha para sua Mãe Santíssima, de quem lhe era tão agradável tomar forma humana, fazendo-a digna de obra tão admirável. Estes eram os dias em que se deleitava o Verbo humanado, e, porque, ao conceber e idear todas as obras, e ao decreto eficaz da divina vontade, seguia-se a execução, acrescentou o Verbo divino. O deleite de servir. Número 69. E minhas delícias são estar com os filhos dos homens. Meu deleite é trabalhar por eles e beneficiá-los. Minha alegria, morrer por eles. Meu contentamento, ser seu mestre e redentor. Minhas delícias, elevar o pobre e unir-me com o humilde. Abaixando para isto minha divindade, cobriu-a e escondeu-a sob a natureza humana. Diminuir-se e humilhar-se, suspender a glória de seu corpo, fazendo-se possível para lhes merecer a amizade de seu Pai, sendo mediador entre a sua justíssima indignação e a malícia dos homens, ser modelo e chefe a quem possam imitar e seguir. Essas são as delícias do Verbo eterno manado. Inconsciência humana. Número 70. Ó bondade incompreensível e eterna, quão admirada e suspensa fico, vendo a imensidade do vosso ser imutável, comparado com a pequenez do homem. E entre esses extremos são distantes o vosso infinito amor pela criatura, não só pequena, mas ainda ingrata. Em que objeto tão baixo e vil ponde, Senhor, vossos olhos, e em que objeto tão nobre podia e devia o homem pôr os olhos e os afetos, conhecendo tão grande mistério. Suspensa pela admiração e ternura de meu coração, lamento-me da infelicidade, trevas e cegueira dos mortais. Não se dispõe para saber quão de longe começaste, Senhor, a conhecê-los e preparar-lhes a verdadeira felicidade com tal cuidado e amor, como se a vossa consistência consistisse na deles. Onisciência divina, número 71. Ab initio, o Senhor teve presentes em sua mente as criaturas e a disposição em que seriam criadas. Contou-as e pesou-as com a sua equidade e retidão. Como está escrito na sabedoria, conheceu a ordem do universo antes de o criar.
o princípio, meio e fim dos tempos, suas mudanças, curso dos anos, disposição das estrelas, energia dos elementos, natureza dos animais, ira das feras, força dos ventos, diferença das plantas, propriedade das raízes, pensamento dos homens. Tudo pesou e contou, e não somente isto, que literalmente se entende das criaturas materiais e racionais, mas ainda todas as outras que misticamente são por elas representadas, as quais não me refiro agora por não pertencer ao meu assunto.